Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office, com patrocínio da Cavalete, e hoje nós temos aqui como convidado o Daniel da Trixon Engenharia. Daniel, obrigado, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória aí para os nossos ouvintes. Claro, vamos lá. Minha história começa desde os 9 anos de idade, né? Quando eu vivia com as minhas tias ali, fazendo maquete e construindo casas e tal. E aí isso foi me levando ao mundo da arquitetura e da engenharia. Me formei, sou arquiteto, né? Arquiteto, formação. né? Tá. Depois eu fiz pós-engenharia de custos de projetos e depois negócios, pós em negócios. E aí eu resolvi empreender no mercado de construção e reformas. E é onde eu estou hoje na Trixcon. Você chegou a trabalhar como arquiteto, não? Eu trabalhei em grandes empresas, né? Eu trabalhei na Concremat, trabalhei em outras construtoras de grande porte, participei de grandes projetos como Sotrec, a fábrica do Sotrec, tá. fábrica da Natura, fábrica Natura, da BMW também. Natura da BMW. é do Roberto Loeb, né? Depois, ainda nesse meu período de trabalhando para essas empresas, eu participei da reforma do prédio da Oracle, Tá. fiz construção de edifícios do MBC, enfim, já fiz bastante projetos de todos os portos, né? E nos últimos 7 anos eu entrei mais para o varejo. Tá. Eu fui trabalhar numa instituição bancária, no Bradesco, e lá no Bradesco eu era responsável por gerenciar o contrato. A gente tinha uma equipe de mais de 300 pessoas no contrato, e eu gerenciava todas as agências e departamentos do Bradesco. Fazia toda a parte de reforma, ampliação, parte legal, projeto. Não, lá o nosso contrato ele era global, né? Então a gente pegava desde o levantamento até a entrega da obra. Então eu passava por todas essas fases. Eu não era o operacional do desenho, né? Eu estava na gestão, mas eu acompanhava todo esse processo, entendo muito bem todo esse processo de arquitetura, de engenharia, de compras. Quantos anos você ficou no Bradesco? No Bradesco fiquei 5 anos. 5 anos. Depois eu passei por outras empresas, mas sempre nesse mercado mais de varejo. Varejo. E quando surgiu a Trixon? A Trixcon ela surgiu lá atrás, né? Quando eu tinha os 18, 19 anos, eu já pensava nessa empresa, né? Então eu fui só acumulando nessa bagagem, toda essa trajetória foi acumulando essas experiências. E em 2023, efetivamente, ela saiu do papel. Eu já tinha empresa aberta, porque até então eu estava prestando serviço para outras empresas, como PJ. E aí eu comecei a realmente prestar serviço para esses clientes que eu já atuava. Eles já eram meus clientes, então foi fácil entrar no mercado, foi fácil eu estar com eles. Eu tenho um bom relacionamento comercial com grandes clientes desse mercado. E aí eu só comecei a primeira obra e depois o negócio foi sozinho, foi deslanchando muito bem e está muito bem até hoje. Vocês estão em que local aqui em São Paulo? O nosso escritório fica em Alphaville. Em Alphaville. Fica ali no 18 do Forte e a gente tem um depósito. E a gente tem um depósito em Itacoaquecetuba também. Itacoaquecetuba, o depósito ele é mais em função de um cliente especial, que tem uma demanda muito alta de movimentação de material, então ele foi mais estrategicamente por isso. E o escritório, onde fica a equipe de back-office, né, orçamento, financeiro e toda a equipe de back-office fica em Alphaville. Tá. A tipologia de obra que você atualmente mais executa são lojas e escritórios? Nós estamos divididos em 3 áreas, né? O forte mesmo acaba sendo mais lojas e áreas de varejo, né? Quando eu falo varejo, é lojas de shopping ou lojas de rua. Também fazemos muita parte industrial, então um dos nossos principais clientes é a Integral Médica. Então recentemente nós fizemos a ampliação da parte fabril deles, é um galpão de 1.200 metros quadrados, então foi fundação, fechamento de vidro, hidráulica, enfim, toda essa parte... Do zero. Do zero. Lá a gente pegou desde a fundação para fazer. É um galpão que fica agora esqueci o nome da cidade. Fica aqui no interior, aqui perto. Mas foi do zero, toda a parte. Tirando a parte do pré-moldado, que não foi nosso fornecimento, o resto a gente executou lá. E os interiores, nesse caso? Também. Nesse caso, lá, além da parte fabril, né, que eles têm a parte de armazenagem e tem o mezanino. Então, a parte superior do mezanino é escritórios, como esse aqui, e a parte inferior é uma linha de produção de barras. Então, a gente conseguiu fazer as 3 áreas, né? A gente conseguiu ali juntar tanto o escritório, o office, conseguiu juntar o industrial, o pesado do industrial ali, e a parte da linha fabril. Aí foi turnkey, aí foi total.
Projeto e obra. Não, o projeto não era nosso. Ali a gente, normalmente a gente trabalha executando os projetos dos arquitetos. Né? Via de regra, 90% a gente pega o projeto e executa. Eventualmente tem alguns clientes, Bradesco, por exemplo, que tem o DB que a gente faz a parte de projeto. Mas normalmente a gente vai para o mercado junto com esses parceiros que trazem negócio para a gente só une forças, né? O nosso foco, nossa expertise mesmo está na construção. Agora, só voltando na Integral, um caso legal, porque a parte fabril é algo bem diferente, né? É atípico, né? Então, as questões de tubulação que sai dessas máquinas, a parte de ar comprimido, então foi muito técnico, tinha um envolvimento muito técnico nessa parte fabril. Então, foi um projeto diferente de ser feito e de ser acompanhado. E você subcontrata profissionais para isso ou fazem internamente? A gente tem duas equipes, né? Duas formas. Como a gente atua na parte de manutenção para São Paulo, a gente tem aproximadamente 35 pessoas próprias que ficam rodando as localidades. Então, quando a gente começa um projeto novo, normalmente a gente desloca a parte de engenheiro, estagiário e mestre de obra para lá e o resto a gente subcontrata. Eventualmente pode ser alguém da equipe que a gente movimente, mas na maioria das vezes é terceirizado. A gente tem um processo de cadastramento, de homologação, para a gente ter as pessoas mais adequadas, os parceiros mais adequados para isso. Você falou em shopping, né? Qual o perfil de cliente que você tem para shopping? Aqui no Shopping D&D, que é pertinho, a gente está fazendo uma movida. Essa movida ela tem 150 metros quadrados, mais ou menos, e a gente faz inteiro. Lá a gente entrega tudo, né? Desde a parte de fachada, de vidro, de automação de porta, lógica, dados, enfim, a gente entrega completo. Fizemos também parte do Hortifruti, que é uma rede de supermercados. Tem várias unidades, né? Tem várias unidades. O conceito é bem bacana deles ali. E eles fizeram uma mudança agora na parte de açougue. Então, o açougue mais novo, agora ele é todo preto, então a gente fez uma parte de açougue bem moderna, bem bonita. Nessa loja que a gente fez recentemente, fez a parte de padaria e parte de staff, de atendimento, né? Hortifruti, enfim. Eram 1.000 metros quadrados a loja. A gente reformou toda a parte de cliente, né? Onde o cliente tem visão. Isso não mexeu na parte de back-office. Você falou varejo, fabril, tinha mais um grupo? E corporativo, né? Corporativo. Então, agora no corporativo, a gente já fez a CLI recentemente, é um escritório aqui também, aqui pertinho. Eram 600 metros quadrados e foi reforma total, junto com uma parceira nossa, que é a A2B, que é um escritório de arquitetura. E eles trouxeram o projeto e a gente entrou junto para fazer a parte de execução dessa obra. E recentemente na Infra a gente participou no intuito de entrar mais forte nesse mercado corporativo, no office, né? Apesar da minha experiência ser bem forte nisso, ter feito algumas reformas, como construtora temos pouco portfólio ainda nessa área de office. É isso que nós estamos buscando. A busca de você se relacionar com os arquitetos corporativos. Exatamente. A nossa base de arquiteto está muito mais voltada para o varejo, que é um outro segmento, bem diferente, né? São arquitetos diferentes, né? E hoje a gente está buscando mais essa parte dos arquitetos corporativos para fortalecer essa interação. E a tua equipe tem capacidade para atender essa área corporativa, assim como o varejo? Sim. Na verdade, assim, hoje no varejo, a gente usa o método Fast Track, que a gente comprime todas as atividades para que a gente consiga entregar com mais velocidade. Né? Isso no corporativo também vai ter o mesmo surtimento de efeito, porque quando o proprietário aluga um espaço, ele quer para ontem. Né? E não adianta você ter uma construtora que ainda está naquele método tradicional, acaba uma atividade, começa outra, o negócio fica longo. Né? Então, às vezes, a gente entra numa obra, a pessoa fala, você tem 90 dias. Cara, a gente faz em 60, porque a gente consegue condensar as atividades. É difícil, não é fácil, tá? Não existe mágica, né? Sim. Mas esse método ele faz com que a gente tire todas as gorduras e atache todas as atividades e sobreponha todas as atividades possíveis para a gente conseguir evoluir com mais velocidade a obra. Então isso é aplicável também na parte do corporativo, né? O que muda entre varejo e corporativo? O varejo ele tem um padrão muito mais definido, né? Então eu sempre brinco, se você pegar uma loja ou um banco, Bradesco, por exemplo, seja em São Paulo ou no Acre, ele é igual. É o mesmo piso, é a mesma cor de tinta, é o mesmo ACM, é o mesmo acabamento, é o mesmo mobiliário. Quando você vai para o corporativo, tem detalhes diferentes. Né? A arquitetura ela é muito mais forte, o conceito ele é muito mais significativo.
Mas a questão da velocidade e do fast track junto também é possível ganhar. Tá. Então é possível juntar os dois mundos. Eu acredito muito que é possível ganhar isso no corporativo também. Falando em gordura que você falou, como é que tira a gordura? Tirando o meu caso, né? Exemplos de gorduras que vocês tiram. Por exemplo, quando a gente vai fazer, vou pegar desde o projeto, né? A gente faz lá o projeto de arquitetura, acaba o de arquitetura, o preliminar, aí você entra nos projetos complementares, no de executivo. Quando você está ali quase acabando o de arquitetura, você já começa a conseguir soltar, um pouco tempo antes, os complementares. Para quando você entrar com compatibilização de arquitetura e complementares, você ter achatado esse seu tempo. Então, só nessa cadência que você já consegue. É complicado? É. O que acontece? Quando você vai para o varejo, isso é muito comum. Quando você pega um CLA de projeto, Santander, Bradesco, a gente está falando de um projeto em 7 dias. Quando você vai para o corporativo, isso é quase real, não acontece. Né? Só que se você usar a metodologia certa e os parceiros certos, você consegue atachar a etapa de projeto. A construtora entra antes e consegue auxiliar na parte dos complementares, porque não é só o técnico do projeto. A construtora tem a visão executiva ali. O que efetivamente aquilo vai ser possível executar, fazer ou não. Então, quando você entra com todo mundo junto, você tem esse ganho. Tá. Isso em outras coisas. É lógico, a gente vai fazer um teste de estanqueidade. Você não pode cortar a atividade, você não tem que ter o prazo de estanqueidade. Ok, existem coisas que a norma exige e não tem como você atachar. Mas existem outras atividades que você consegue. O que a sua construtora hoje tem de diferencial para falar para o mercado em relação aos concorrentes? Agilidade, né, que está muito relacionado a esse método Fast Track. Então, a nossa agilidade para lidar com as situações, com os problemas, nós agimos realmente muito em cima. Tempo. A gente não deixa a peteca cair, né? Levantou, a gente vai cortar e vai resolver. A gente não fica tentando encontrar, ganhar tempo ou nada. É um problema, a gente trata como problema, assume o problema. Né? Isso é muito forte na gente, a gente não tem medo de errar, a gente pode errar, mas a gente vai falar que errou e vai corrigir rápido. Então, do mesmo jeito que a gente acerta, a gente corrige rápido para acertar. É um atributo muito importante. Né? Então, a agilidade é algo muito forte. Outra coisa que é muito forte é excelência. Não adianta a gente entregar meia boca. Porque senão eu vou ter que ficar voltando. E isso é um problema para mim. Eu não tenho tempo para ficar voltando para refazer um carpete mal instalado ou o que seja. Né? Então, a gente tem que fazer uma vez e é uma vez bem feita. Né? Então, quando a gente erra, a gente aprende com aquele erro para não errar outras vezes. Então, esse é um segundo atributo muito marcante dentro da gente. E outra colaboração que eu falei um pouco, vamos trabalhar junto com o arquiteto, vamos trabalhar junto com os projetistas de instalações, estrutura, ou o que seja, para a gente ganhar lá na frente na execução e a gente ganhar tempo, é isso que a gente faz. Então, a gente é muito colaborativo, a gente trabalha sempre junto, com foco no cliente, né? O cliente, a gente segue o que ele quer, a expectativa dele é a nossa verdade. Hoje os projetos no corporativo, assim, você atende mais ou menos que tamanho de lajes? Para corporativo, a gente atende acima de 300 usuários hoje. Tá. Por que 300 usuários? Com empresas acima de 300 pessoas, tá? É lógico que o escritório às vezes pode ter 50, 100, Sim. mas é o porte da empresa para que a gente consiga fechar a conta ao final, porque a gente tem uma equipe de indireto que conta nisso, porque a gente não consegue fazer esse atachamento só com um empreiteiro. Eu tenho que ter equipe de cabeça. Né? A gente tem que ter engenheiro, a gente tem que ter estagiário, a gente tem equipe de compras. Então, a gente tem um custo fixo que só esse porte de cliente consegue atender. Acima de 300. Acima de 300 colaboradores. E aí, o tamanho do escritório não importa muito, né? Mas sim o porte da empresa. O porte da empresa. O porte da empresa, sim. Então, você faz um consultório, não é o nosso nicho, não é o nosso negócio. A gente não consegue ter capacidade para produzir para aquilo, porque o nosso custo acaba sendo mais alto. E fora do estado também vocês atuam? Para São Paulo, a gente consegue atuar tanto na parte de manutenção, a gente tem uma equipe voltada para manutenção. Para fora do estado é só expansão, né? A gente chama de expansão, ou é construção ou reformas de maior porte. Porque daí a gente já tem que alocar recursos, a gente tem que... É hotel, é estadia, enfim, a gente tem que alocar um recurso que vem daqui. Como é que vocês mantêm essa comunicação, justamente nesse processo de fast track, né, de achatar essas etapas, por exemplo, de não fazer com que a qualidade se perca, né? Porque você vai ter que ter uma mão de obra local, né? Então, assim, como é que você gerencia, como é que você procura esse tipo de parceiro? Por isso que a gente tem aqui, a base sai daqui, a cabeça, né? A equipe que comanda, ela sai daqui.
seja a pessoa, o diretor que vai cuidar dessa demanda, ou o engenheiro que vai para lá, eles saem daqui. Porque eles já têm os métodos que a gente trabalha, né? Eles têm as ferramentas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um sistema que ele faz toda a gestão. O cliente consegue enxergar isso, a empresa consegue enxergar isso e a operação consegue enxergar também. Isso. Então, a gente tem um sistema integrado que você consegue ver o relatório diário de obra, você consegue ver o RDO, você consegue ver todas as compras que foram efetuadas, se a compra está atrasada, se a compra está no dia, se a produção, a produção esperada, né? A gente tem um controle de semanal de produção, né? Não é só o cronograma, eu tenho que acabar dia 30. Tá, mas para mim acabar dia 30, o que eu tenho que fazer até dia 20, o que eu faço até dia 10, o que eu faço até dia 5, isso está tudo nesse sistema. É reverso, né? É reverso. Então a gente acompanha isso por esse sistema. Então por isso que as pessoas que são chaves saem sempre daqui, por isso que para fora do estado é só para obras de maior porte. Aí fica o tempo todo da obra lá. A gente coloca um engenheiro que fica full time na obra. Tá. E aí mais um encarregado que fica full time que também sai daqui de São Paulo. E aí o diretor que vai cuidar dessa demanda é móvel, né? Ele não fica lá. Tá. Aí depende da demanda. Você tem sócios na empresa ou é só você? Eu tenho mais 2 sócios. Eu cuido da parte administrativa e orçamento comercial e eles cuidam da parte operacional. Um está voltado mais para a parte de manutenção, que é essa área que fica mais em São Paulo, e o outro para a parte de expansão. Cada um cuida de uma... expansão é quando obras fora do estado ou dentro do estado, mas que são de maior porte, ou reforma ou construção. Tá. Então a gente tem ela bem separado para... Porque são dinâmicas diferentes, Sim. né? São dinâmicas bem diferentes da manutenção para a expansão. E como é que o arquiteto virou engenheiro, construtor? Na verdade, eu acredito que eu deveria ter feito engenharia, né? Aí você seria arquiteto agora, né? Aí talvez eu fosse arquiteto. Só que ao longo da minha faculdade eu percebi que a parte artística não era meu forte, né? Eu sempre percebi que a parte lógica, a parte técnica, eu desempenhava muito bem. Então quando eu acabei a faculdade eu falei, cara, eu tenho que realmente ir para o lado da engenharia. Eu fui fazer engenharia de custos e engenharia de projetos, porque tinha mais a ver com a minha personalidade, né? E o arquiteto foi, acho que, influência aí das minhas tias que me criaram. Eu ficava desenhando planta, ficava brincando de... Enquanto uns brincavam na rua, eu ficava desenhando, fazendo os projetos do que elas tinham que construir. Então, acho que veio disso o arquiteto. Sua família construía isso? Eu fui criado por 2 tias-avós. E elas tinham uma pegada da construção, né? Então, construía, comprava um apartamento, reformava, vendia, comprava um terreno, construía. Então, eu fui vivendo isso por muitos anos, né? Então, vem desde de berço ali. Eu só não fui pro lado da incorporação, eu fui pro lado da construção. Acho que quando eu havia brigando ali com os empreiteiros, da concretagem, acho que aquilo me atraía. Falei, eu vou fazer isso aí. E aí eu fui para esse lado. Eu vou resolver esse problema. Ainda não consegui, estou tentando. Mas hoje arquiteto é o que mais te demanda os trabalhos. A minha parte ela vem sempre dos arquitetos. Os arquitetos que têm a demanda. A parceria forte é com eles e com essas grandes empresas, né? Sim. Normalmente os arquitetos também trabalham para eles. Sim. Você tem uma área de marketing que se relaciona com o mercado ou isso é informal? Eu tenho. Tem uma equipe de marketing, gente de marketing? Eu tenho uma equipe de marketing, eu tenho uma equipe comercial. As 2 áreas são correlacionadas, né? Sim. Mas elas se conversam. Então hoje a gente tem dentro do escritório quem fica captando esses clientes, que é um processo... longo, né, esse cliente. Não você não chega hoje e fala assim, vou prestar serviço para o Bradesco. Não. Ou para integrar, para quem seja. É um processo que demora 9, 10 meses para você cadastrar, homologar. Depois que você faz esse cadastro, ainda você tem que receber as demandas, né? Então é mais um processo de receber essas demandas, é mais 2, 3 meses. E tem a confiança que... Que é mais um ano. Então o negócio é longo. A jornada é longa, né? É um marketing ABM que a gente chama, né? Que é de conta. Não adianta cair um lead ali no funil. Não é essa a forma como a gente trabalha. Não é. Então a gente tem uma SDR, tem a equipe de marketing que fortalece marca, que trabalha com esses clientes, né? Inclusive a gente vai ter, no mês que vem, a gente faz alguns trabalhos de marketing. A gente vai patrocinar a Copa ABM da Mercedes, a gente estava falando de carro. Sim, Eu vou até convidar vocês para participarem lá. Então, a gente vai ter 2 dias lá no box visitando. Então é algo diferente. E aí realmente marketing, realmente junto com os arquitetos, vai ter arquitetos parceiros lá, vai ter clientes parceiros lá também.
Então, é muito forte essa parte do marketing e do comercial. Interessante. Senão a gente não consegue... Network com o mercado. Network é a base, né? Nesse mercado ela é tudo. Você participou agora recente da Infra, né? Sim. E surge muita demanda de facilities também para vocês? Então, a Infra, ela foi algo que a gente vinha lá namorando há um tempo e recentemente falou, vamos fazer. A expectativa, quando a gente fechou, era baixa. A gente falou, vamos participar, vai fortalecer marca. A gente não tinha uma expectativa de gerar grandes negócios. Ao contrário do que aconteceu efetivamente, né? A gente já saiu de uma feira lá com um monte de orçamento andando, vários pessoas de facilities, né? Engenheiros ou assistentes, ou que seja dessa área, já acionando a gente para isso. Então ela foi realmente muito boa a feira, nesse sentido. Fora os outros contatos que acabou gerando e vai gerar, né, novos negócios e novas parcerias. Isso leva um tempo, né? Leva um tempo, com certeza. O nosso processo ele é longo. Nosso processo comercial ele é realmente longo, né? Ele demora muito mais do que 9 meses ao todo. Então isso a gente está bem acostumado já com essa cadência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Está na parte de construção e engenharia, vai? Como é que está a inteligência artificial para vocês? Né? Olha, eu tenho participado de alguns eventos relacionados a isso. Nós, na Trixcom, eu vou falar que nós estamos bem embrionários ainda, bem mesmo. É algo novo que a gente está procurando entender e aplicar. Nós temos lá as ferramentas, algumas pessoas de orçamento usam um pouco, o financeiro usa um pouco, mas não é algo ainda integrado, igual a gente percebe no mercado. Sim. Eu acredito que a gente precisa ter uma pessoa no nosso time mais voltada para essa área para realmente fazer isso, permear todas as áreas lá dentro de forma mais assertiva. Mas eu acredito que é um futuro, acredito que ajuda muito e eu acho que é algo que vai ficar cada vez mais forte. Talvez até operacionalizar toda aquela parte de achatamento, assim, de... A gente tentou colocar no cronograma lá, mas a questão é as perguntas e as respostas que você dá tem que ser muito direcionada. Né? Então, a gente não dedicou tempo, porque quando a pessoa faz isso, ela já tem aquele método desenhado, ela já sabe, ela olha o cronograma e fala, aqui eu tenho uma gordura que eu consigo tirar, mexer, ou liga para o parceiro, ou para quem é aquela atividade, e fala, olha, você não tem X dias para isso, você tem 4, você consegue? Aumenta a equipe, faz isso, qual ação, né? Qual que é o plano de ação que é tomado para aquilo? Isso ainda a gente não conseguiu fazer via inteligência artificial, mas eu acredito que acho que a culpa está mais na gente de não aplicar do que no que a ferramenta pode oferecer ainda. Tá. Que assim, a ferramenta depende muito de quem faz a pergunta, né, do que você está perguntando, e de quem vai estar, aliás, alimentando. Alimentando e como é que vai estar integrado com o parceiro, né? Porque, assim, você vai ver uma oportunidade de reduzir um tempo, mas assim, você tem que acionar 2 ou 3 parceiros para que aquilo ocorra. Então, como é que a inteligência vai fazer isso? Vai acionar você, alguém da tua equipe para entrar em contato, criar um caminho direto com ele. Teria que amarrar, né, ela com outros periféricos ali para conseguir fazer isso. Isso ainda está um pouco longe assim para acho que para todo mundo, viu? Não se sinta. Todo mundo está tateando, né? A gente até pergunta porque é um tema que está no mercado, no segmento, né? Não só para arquitetura, mas como facilities e de uma forma geral a inteligência artificial para toda a comunidade, né? Então, para a gente entender, para ver em que momento as empresas estão, como elas estão caminhando com isso, né? Porque para todos que a gente pergunta, todos estão num processo. O que a gente está num processo um pouco mais avançado, não é tão operacional e sim mais estratégico, que é na parte de captação de cliente e orçamento, né? Recentemente a gente teve uma reunião com um parceiro e ele mostrou a ferramenta do ChatGPT junto com o Make, junto com outras, onde a gente consegue amarrar uma cadência onde a gente não precisaria ter tantas pessoas ali trabalhando para fazer. Tá. Então, hoje o nosso trabalho ele é o SDR, que ele entra em contato com os possíveis clientes, manda e-mail, manda portfólio, agenda reunião. Então, essa etapa comercial por inteligência artificial a gente consegue reduzir. Isso já tem desenhado, mas já está até mais formatado no mercado. Existem várias empresas atuando com isso. Agora, no operacional, eu ainda não encontrei ninguém. Se tiver alguém, é legal isso, porque a gente tem que ter ganho, tem que ter eficiência, né? Mas deve ser um mercado que quem usar ele vai ser muito bom. Porque não é só para um segmento, né? São para vários, né? Então,
quando acaba inserindo para esse nosso segmento aqui que nós estamos, né, isso daí acaba fortalecendo e disseminando para outros também, né? E vai cada vez mais fortalecendo. E como é que você enxerga o futuro da arquitetura aí junto com as construtoras? Olha, a arquitetura para mim é uma coisa que o ChatGPT não consegue, porque é o lado criativo. Ele consegue pegar o que está pronto, né? Mas o lado criativo do arquiteto é único, é dele, é inspiracional, é conceito, né? É muito Sim. mais do que uma inteligência artificial consegue levar. Lógico, existem ganhos que os arquitetos conseguem, sei lá, num 3D ou alguma coisa, mas é depois do conceito. Então, eu acredito que o lado criativo nunca vai sumir. O lado criativo ele vai sempre permanecer muito forte e o lado operacional, a inteligência artificial vai conseguir assumir. E a arquitetura, existem empresas que incorporaram, né, e construtoras que incorporaram essa parte da arquitetura. Nós não optamos por incorporar, nós fazemos projetos, mas é sempre em parceria. Porque nós entendemos que cada um tem o seu nicho de mercado e esse lado criativo eu prefiro deixar para quem realmente é muito criativo. Então a gente acaba ficando muito mais no prático, no metódico. Acho que a nossa força está lá. Não adianta a gente querer ir para o outro lado. Daniel, este ano, o semestre foi bom para o mercado de vocês, especialmente para você? O que você tem a dizer? Olha, foi muito bom, na verdade. Nos primeiros 4 meses, a gente já estava com 6 meses do ano da expectativa de meta do ano batida. Então, o ano promete muito mais do que a gente projetou para o ano. Eu acredito que é em função de novos clientes que entraram. Nós tivemos uma cadência de novos clientes de janeiro para cá muito forte. Isso trouxe novos projetos, novos clientes, né? Então tem crescido bem. E eu vejo que o mercado, ele, pelo menos no varejo, ele é muito forte, ele é muito aceso. Ele é muito rápido, ele é muito ativo, né? Ele não para. O varejo, diferente de outros segmentos, ele é constantemente em ebulição. Sai daqui, vai para lá, de lá para cá, ele movimenta muito rápido, muito rápido. Para você ter ideia, do começo do ano para cá, a gente já fez 44 obras em varejo. Varejo. Então, 44 obras no varejo. Janeiro a junho. Janeiro a junho. E hoje a gente está em execução de manutenção em 20 obras e 6 de expansão. Tá. Então, realmente ele é intenso. Dinâmico, ele é né? dinâmico, E aí entram novos clientes, como a Ambev, a gente acabou de ganhar um contrato no Sul, e outros clientes que a gente vem trabalhando. E agora você está ampliando para a área corporativa. Para a área corporativa, dita, né? Isso. Escritórios. O foco hoje em dia da parte estratégica da empresa é criar novos negócios no corporativo. Existe algum outro segmento que você enxerga para frente como uma atuação de vocês? Não? Nós temos uma pequena atuação na parte de incorporação. Tá. Nós temos alguns incorporadores que nós trabalhamos. Lopes Calil, Constru Company, Bueno Neto, nós prestamos serviços para eles. Tá. Mas não é o foco da empresa, né? Hoje nós temos 4 obras nesse formato, onde nós atendemos só a parte de mão de obra, né? Então, toda a parte de material, engenharia é deles, Tá. e nós fornecemos a mão de obra. Esse não é o nosso foco, mas temos esse mercado também dentro da empresa ali. O foco realmente ele é varejo e é o office, o corporativo, onde a gente pretende se posicionar cada vez mais forte. O varejo a gente já está bem forte, né? Hoje nós somos um dos principais players do varejo. Tá. Mas no office, no corporativo, a gente está engatinhando e a gente vai ganhar esse mercado. Eu vi recentemente, mas eu não lembro onde, porque a gente tem acesso a tanta fonte de informação. O percentual é elevado de obras que sofrem com atraso, né? O que mais atravanca a construção? Olha, eu acredito que o projeto, quando não é bem feito, bem desenvolvido, ou ele é desenvolvido de forma superficial, ele atrapalha. Porque quando você vai para a execução, aparecem as dúvidas. E ali, se você demora, começa a gerar custo, começa a gerar atrito com os envolvidos, né? Então, o projeto é a base. Eu acredito sempre que quando você tem um projeto, o negócio já flui melhor. Existem clientes que operam sem projeto, apenas com o caderno de padrões deles. É possível? É possível. Mas só quando você já conhece o cliente, quando você já errou muito. Então, aí você já sabe. Agora, quando é um cliente novo, se você não tem um projeto definido, o que vai para onde, como, isso é um grande problema. O segundo é os prestadores, né? Se você não tem uma base de prestadores
nós chamamos de cadastrados homologados. Bem aferida, né? Onde você fala, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse consegue me atender nesta condição, este consegue me atender só para esta condição, você vai entrar com a pedra errada no xadrez. E aí você vai perder também. Então esse também é um outro momento crítico, muito mais do que a própria engenharia ou reengenharia ou engenharia de prazo e custo ali para apertar. Então acho que são os dois principais condições momentos. climáticas também, né? Se de repente pega um período aí de chuva, né? Monções. Eu já peguei uma obra no Bradesco, era uma obra de 6 meses e a gente demorou quase 1 ano por causa de chuva. A gente estava fazendo um reservatório, 500 mil litros, era um reservatório gigante. Pô, e tava chovendo, estão reclamando. E não tinha como concretar, não tinha como escavar, não tinha, realmente. Aí nesse ponto, aí sim a questão climática ela é muito mais atenuante quando é uma construção. Apesar que, sempre quando a gente faz um orçamento, a data de início da obra é sabido. Você sabe que vai começar, talvez, não dia 1º, mas vai começar naquele mês. E aí você tem um estudo de clima, um estudo de chuvas. Sim. Então você sabe se vai chover. Então se você entra sabendo, naquela obra, que você tem 3 meses e você não estudou isso, o risco é seu. Neste caso do Bradesco, não foi falta de estudo. É assim que foi o ano que mais choveu. Então foi algo atípico, né? Nos últimos 6 anos foi a época que teve maior índice de chuva. Então ficou fora do controle, aí é diferente. Agora, No caso do Bradesco, quem te contrata é o banco ou é o terceirizado? Não, o Bradesco. O arquiteto? O Bradesco. É o Bradesco mesmo, diretamente com você. Eu tenho um contrato O Departamento de Arquitetura e Construção do Bradesco. De engenharia, chama patrimônio lá, né? O departamento de patrimônio, que tem a arquitetura, engenharia, compras, é uma cadeia lá dentro do patrimônio. E nós temos um contrato que ele é renovado anualmente. E aí existem os critérios, aí eles mandam as demandas, a gente orça, e aí quando ganha vai para uma concorrência, né? Existe uma concorrência, e aí ganhando a concorrência executa a obra. Entendi. Agora você falou que tem cliente que não tem o projeto, né? Tem uma cartilha. Não precisa citar o nome, se não quiser, mas assim, como é que funciona isso numa cartilha? Na verdade é o caderno de padrões deles, né? Então ele fala que eu vou ter que usar aquela madeira mel, vou ter que usar um caixilho de alumínio 430. Ele tem a especificação, mas ele não me dá um desenho. Então você vai numa visita técnica e na visita técnica fala, tá vendo essa sala de reunião? Eu quero ela aqui. Né? É possível? Lógico que é. Só que a probabilidade de erro é muito alta. E acontece erro, tá? Só que quando você faz... Quando você erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez você vai parar de errar porque você já entendeu como que é o negócio. Mas o cliente não entende que ele precisa ter... O cliente de varejo, ele é diferente do cliente de corporativo. Varejo é prazo. E se o projeto demora, ele não quer saber, ele quer que entregue. A dinâmica, por isso que quando a gente fala que a nossa agilidade ela é fora da caixinha, é porque a gente aprendeu a trabalhar com varejo. E o varejo é assim, é para ontem. Um dia muitas vezes, prejuízo, né? Imagina uma loja de 100 metros quadrados num shopping que paga 100 mil por mês parada. Qual que é a falta de receita deles, entendeu? Então é isso que eles pensam. Assim que a diretoria do varejo pensa. Sim. Tá? Teve um cliente que ele soltou os projetos. Falei, nossa, todos os projetos, que lindo. Bora para a obra. 3 dias de obra, começamos a demolição, fala assim, para todos os projetos, porque a gente vai mudar. E aí começou. Não, mas você não tem que continuar a obra enquanto muda. Mas faz o quê? E aí você vai tendo que fazer a obra conforme as definições que vão sendo dadas. Porque você não consegue esperar um projeto que vai demorar mais 30 dias. A obra passou 40 dias, eu não recebi todos os projetos, estava quase acabando a obra. Então, existe, não é atípico, é bem comum. Só que se você já fez alguns, você consegue sair, senão você vai ficar batendo cabeça. Eu já entrei em obra deste mesmo cliente, porque ele fez isso com uma outra construtora que não tinha essa bagagem, eles tiraram a construtora. Injusto, chega a ser até um pouco injusto, mas é o tempo de aprendizagem deles. Então, se eles não aprenderem a trabalhar nesse mercado, vai dançar, com certeza vai dançar. Caramba, E aí, só mais um detalhe, completando essa obra aí, a construtora lá estava falando que ela precisava de mais 3 semanas, eu entreguei em 1 semana. Então, tem que saber o que está fazendo, tem que entender o cliente. Tem que entender. É entender o cliente, na verdade.
Só que para entender o cliente é o tempo, né? Sem dúvida. Ou o projeto. Aí é um ou outro. O pior é que aí você vai estourando orçamento, né? O orçamento não muda. Não muda. A gente né? tem três coisas que... Você três coisas na engenharia, né? Que é o trinômio. É prazo, custo e qualidade. Qualidade, ele vai querer sempre receber o melhor. Então esquece, você não vai entregar porcaria. Custo é o custo da sua planilha que você fechou com ele. A única coisa que você pode ter ganho é prazo. Então onde você mostra o diferencial é prazo. É prazo. É lá que você tem que enxugar, fazer acontecer, sem estourar o seu custo, sem estourar o custo do cliente e entregando com a qualidade. Mas dependendo do projeto, você pode fazer um orçamento furado também, né? Se ele não vier Aí o redondinho, risco é né? sempre nosso, né? É da construtora, né? Vocês é que pagam. Eu já tomei o pato. prejuízo também. Não, a gente não aprende sem pagar nada, né? Já pagou alguns pedágios por causa de orçamento mal feito. A gente já perdeu também. Acontece. Só que depois o importante é como você aprende. O que você leva de lição de casa? Né? Sim. Porque se você vai ficar no mercado, ou você aprende ou você sai. Né? Pelo menos nesse mercado. Então, tem que aprender. Isso a gente aprende rápido, pelo menos. Tem que ser rápido, porque senão... A única coisa que o custo muda é quando o cliente fala assim, eu queria essa parede aqui de vidro, agora eu quero a parede lá em alvenaria. É uma mudança de escopo. É discutível e aí é plausível. Agora, se era aqui desde o começo, falou que era aqui e tinha que ser ali, você tem que entregar aquilo. Não tem conversa. Né? O que é acordado não é caro. Não, sem dúvida. A gente fala muito hoje no ambiente corporativo, e talvez você já tenha recebido um pouco desse tipo de demanda nos projetos, dos espaços serem flexíveis, né? De você poder reaproveitar. Do ponto de vista da construção, como é que você consegue criar um espaço que possa ser flexível, assim, você fala, putz, isso aqui vai a prova de futuro, né? Pode vir aí uma década que ele vai responder bem às necessidades. Acho que você tem que ter um conjunto de coisas, né? Não adianta você querer falar, é flexível, eu vou abrir um espaço aqui e não vai ter mesa. Tá, uma hora vai precisar ter mesa. Uma hora você vai precisar de uma sala de reunião. Sim. Uma hora você precisa de um staff, de um lounge, né? Então, tem que ser algo que consiga permear em todas essas áreas. Apesar que hoje em dia tem algumas empresas especializadas que fazem só as locações, né? Locações por período. Então, isso também ajuda muito, né? A equipe de facilities fala, hoje eu quero um lounge aqui. Vou alugar isso aqui por X tempo. Amanhã eu quero estação de trabalho. É lógico que você vai ter questões de infraestrutura elétrica, lógico. Apesar que hoje a maioria está vindo com Wi-Fi, né? Quando a empresa permite, né? Existem empresas que não permitem tanto. Mas, via de regra, você consegue ser flexível nesse sentido. Quando você tem parceiros, empresas que conseguem te alugar ou mobilizar rápido, e quando você tem espaços flexíveis, um pouco de cada dentro daquele espaço. Mas em termos de estrutura da construção, assim, tem deixa eu ver se eu entendi bem, você já tem que deixar algo mais ou menos pronto, do tipo, tem uma porta aqui que está fechada, qualquer coisa a gente derruba essa parte da parede, já tem a porta e... Se você consegue pensar, é muito melhor, né? Hoje existem divisórias retráteis que te ajudam muito nisso, né? Existem, se você usa piso elevado, você consegue deixar diversas infras pré-passadas, ou ainda que não passe, você consegue trabalhar de uma forma menos agressiva no futuro. Então, quando o arquiteto ele vai projetar, ele tem que ter essa visão de possíveis mudanças daquele layout. Se ele tiver essa visão, ele consegue falar, vou colocar um piso elevado, vou colocar uma divisória retrátil, nesse espaço eu uso um forro, esse espaço eu não uso um forro modular, que é mais fácil de mexer. Chega a projetos onde você olha e fala, isso aqui, nem quando eu tinha 9 anos eu fazia isso. De ruim? Não, digo de complicado. Não de complicado, de ruim, mas não deve aparecer projetos que você olha porque você que acaba executando, né? Tem alguns, a gente fez uma fachada de vidro para um cliente e ele tinha só a arquitetura, assim, um estudo de massa, na verdade, né? Eu quero a minha fachada assim. E você tem que orçar e você tem 5 dias para orçar e eu quero começar a obra daqui 10. Né? E a gente tem que ser flexível, então a gente tem que entender o que você vai fazer ali, porque só com aquele projeto você não consegue executar. Mal porcamente você consegue orçar. Então você tem que ir para parceiro e falar assim, olha, isso aqui está fora da minha caixinha. Como que você me ajuda a fazer isso aqui acontecer? Então nesse caso a gente foi para um parceiro que é especialista em vidro. Sim. E aí ele fez encaixilharia em pele de vidro. E ele falou, aqui você vai ter que fazer A, B, C, enfim, ele especificou isso para a gente orçou isso junto e a gente ganhou a obra. Mas é só dessa forma, porque você não conhece tudo.
Não. O que a gente tem que ter na mente é quem eu conheço que vai poder me ajudar. É isso que é importante, é conhecer as pessoas, é ter o contato, o network correto para poder ir junto com você naquele projeto. E é isso que a gente faz. E falar em conhecer as pessoas, vocês, numa construção, ou agora pensando em corporativo que vocês estão, vocês têm que ser muito amigos do pessoal de TI também, né? Porque eles devem demandar bastante, assim, de passa aqui, passa ali. Como é que é isso? Ou a minha experiência brincando daquelas tijolinhas do pequeno engenheiro limitam o meu entendimento dessa parte aí. Eu acho que a parte lógica ela é até mais simples, né? Porque nós temos um hack e nós temos os pontos, né? Então, ligar A com B, isso eu acredito que é simples. Se a gente fosse por uma questão de automação, aí sim, a automação é muito mais complexa, né? Existem automações simples e automações complexas. Neste caso, aí sim, você tem que ter pessoas especializadas e saber exatamente o que eu quero. Eu quero que essa luz apague no comando X. Tá. Eu quero que a câmera ligue no comando Y. E aí você começa a ter automações mais complexas. Na parte de tecnologia de dados, voz, isso é simples, né? Você pode deixar pré-passado. Hoje é cabo, alguns Wi-Fi, então isso é um pouco mais simples. Eu ainda estou encafifado com aquele negócio do cara não ter, só ter a cartilha. né? Depois eu te mostro. A gente, numa outra conversa, a gente lembrou da Caminho Suave, né? Uma cartilha que é um caminho nada suave, né? Porque... Enfim, é contar muito com a sorte também. E por outro lado, tem clientes que é extremamente metódico, né? Tem esse que entrega logo, não me importa muito, tem que entregar. E tem o outro que é o caderno, é o projeto executivo, é o projeto detalhado. Quer saber tudo antes. Ele vem bem, só é a prova de burro, né? O negócio ele vem totalmente completo. Existem os dois clientes, existem o intermediário. Uma feira teve um cliente que falou assim, eu quero fazer um projeto na sala de diretoria. Aí a gente, recente, né, na feira. E aí a gente deve pedir pro pessoal de orçamento ligar, ver se tem um projeto, se tem um as-built, né, pra gente entender. Não tem, eu quero colocar tantas... Tá, então a gente vai fazer uma visita e a gente faz um projeto. Não, eu quero um orçamento para agora. Mas eu não entendi nem exatamente o que você quer que eu coloque. E ainda tem esse que é pior. E aí, neste caso, a gente já não consegue nem atender também. Então... Não fique encafufado com o que é fácil. Pior ainda. Pelo menos outro tem cartilha, nem isso tem, né? Então, o cliente, a questão é como que a gente entende o cliente, como que a gente lida com o cliente. Existe cliente que eu não vou conseguir atender, nesse caso. E existem os outros clientes que é possível a gente atender ou flexibilizar, ser flexível para conseguir atendê-los. Essa nova geração que está vindo para o mercado, você entende que estão... Acho que tá mais pro pior, sabe? Cara, ChatGPT, me dá aqui um projeto para esse espaço. E não é bem assim que funciona. Ele vai ajudar, lógico. A internet vai ajudar, mas... a inteligência vai ajudar. Mas o intelecto, né? A criatividade, ela é tudo ali. Não adianta a pessoa estar na faculdade ali, tá saindo da faculdade às vezes e quer demais. Não é bem assim. Posso estar sendo... romântico, talvez. Sim, mas eu realmente não acredito que funcione dessa maneira tão... pode ser que daqui a alguns anos, tá? Mas a curto espaço de tempo eu não acredito que funcione. E esses cursos técnicos estão preparando os novos profissionais para a tua área? Os cursos técnicos? Quando é o técnico, não que é o de faculdade, né? O curso técnico de edificações, curso técnico de instalações, esse profissional ele sai muito melhor. Né? Ele realmente entende aquilo que ele vai fazer. Tem que resolver. Né? Você pega uma pessoa que fez técnico de edificações, pode estar no último ano, nem ter se formado ainda. Ela é melhor do que um arquiteto ou do que um engenheiro. Formado não, mas que está no 7º, 8º semestre. Né? Ele tem uma noção lógica muito melhor, ele interpreta muito melhor os desenhos, ele entende da situação de forma muito mais correta. Então, os cursos técnicos profissionalizantes, eu sou extremamente a favor. Eu acho que realmente deveria ser cada vez mais forte isso. E os de arquitetura ou de engenharia, eles fazem com que a pessoa pense. Então ele não leva na mesma velocidade. Enquanto o técnico, ele te orienta, ele te dá o beabá. Ensina como fazer. É um pouco diferente também a lógica de ensino. Né? Isso também muda o profissional que sai. E no canteiro de obras, como é que você está vendo? Corre-se o risco de não ter mais tanta mão de obra nos canteiros de obra? Olha, Boa.
Mão de obra boa, qualificada. A gente sofre bastante com mão de obra. E teve um pessoal que saiu do mercado, né? Os mais velhos. Hoje os meus melhores profissionais são os mais velhos. Só que eles têm uma produtividade mais baixa também, né? Os mais novos, eles não estão querendo entrar. Tem poucos entrantes nesse mercado. E quando eles são entrantes, eles não têm duração ou visão de vou entrar como ajudante, vou ser pedreiro, encanador, vou estudar engenharia, vou fazer um técnico, vou ser encarregado, um mestre. Ele não tem uma lógica de crescer ali. Uhum. Isso atrapalha bastante. Vou ser bem sincero, isso é bem complicado. A gente está até buscando alguns parceiros, junto com o Sebrae, junto com o SESI, para conseguir mais pessoas capacitadas nessa linha. Né? Teve até na FEICOM, não sei se vocês participaram, tinha o Sebrae e o SESI junto. Nós fomos visitar. Vocês viram o negócio do óculos, do 3D? Não, mas aqui a gente já lidou com outros parceiros, né? Que usam a tecnologia em 3D. Mas me fala. Ali, o que a gente gostou e a gente está trazendo para dentro? Ele capacita por meio de interação de jogo, né? Onde, como que ele usa o cinto, como que ele usa uma ferramenta. Então isso é muito, muito legal, porque faz a geração mais nova participar. Os mais velhos não, mas os mais novos conseguem. Então é por meio desses... É a linguagem para eles, né? Por meio dessas ferramentas que a gente vai conseguir ter pessoas ainda entrando nesse mercado. Lógico que tem um monte de gente, né? Infelizmente, o Brasil tem uma população carente que acaba trabalhando na base da construção civil. Então você acaba tendo muitas pessoas, mas não qualificadas. E a gente precisa dessas empresas, do Sistema S, para poder ajudar no fortalecimento. E as próprias empresas, né? As próprias construtoras têm que desenvolver também os colaboradores. Né? Mas tem que tomar cuidado com Tetris, né? Se o pessoal ficar jogando Tetris, aí constrói uma parede e derruba a linha, né? Tem que tomar cuidado com o cliente que pensa que é fácil assim. Sério? Não, Acabei te cortando, desculpa. Não, mas é uma coisa, porque a gente tem essa preocupação, né, com essa questão do pessoal para entrar para o mercado, né, por falta de mão de obra qualificada, né? Até porque o cara entra como estagiário, ele já quer ser promovido para CEO no 3 meses depois, né? Mas eu acredito que quando a gente está falando de cargos de engenharia, de arquitetura, vamos falar de back-office, eles têm essa vontade, mas eles pensam em crescer e vão atrás. A maioria, né? A maioria. Agora, quando você vai para o lado operacional, eu acho que é pior, né? Porque eles não têm uma boa base de educação, eles não têm uma base de formação, não têm uma base familiar que dê suporte, né? O pessoal, né, não suporta aquilo. E aí vai para o mercado e acaba sendo qualquer coisa ou fazendo de qualquer forma. Então, acho que quando vai para o operacional é pior do que quando você está falando de níveis hierárquicos um pouco maiores. Eu, particularmente, a gente tem um processo de contratação e no processo de contratação de escritório, ele é muito mais fácil de conseguir, não que seja facinho, mas é mais fácil porque você consegue interpretar e pegar as pessoas certas. O turnover é mais baixo. Quando você vai para a operação, o turnover é muito maior. Você não consegue acertar. É muito transitório também, né? Para a mão de obra ali, né? Assim, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu já vou para outro canto. Mas se ele vai para outro canto e ele cresce, ele pode se tornar um bom prestador. A questão é que muitas vezes ele não quer se tornar um bom prestador. Eu acho que essa é a questão. Ele não quer ficar naquele mercado. Ele quer fazer alguma outra coisa. No entanto, você vê um monte de gente que é mais fácil ser um Uber do que ser ajudante. Às vezes você ganha até mais e é mais leve. Você vai ficar sentado. Então é difícil essa... Mas isso acho que é uma preocupação então global, né? Eu acredito que sim também. Porque mão de obra, a gente vê outros países aí recrutando... Não tem, né? Não tem, né? Eu acho que uma forma da gente sair disso é quando você vai para mão de obra especializada, né? Então, quando você vai fazer uma construção em parede de EPS, por exemplo, você tem que ter pessoas técnicas especializadas. Então, é o que ele falou, mas quando você vai para o técnico é melhor. Então, quanto mais técnico, melhor de você ter. Agora, quando você está na base da construção civil, eu estou falando de alvenaria, estrutura, essa base ela é mais complicada. Então, quando você vai construir, você precisa ali fazer a fundação. Então, a gente tem que encontrar métodos mais simples ou rápidos de fazer uma fundação. Lógico, eu não vou fazer um prédio sobre um radier, mas você consegue fazer diversos espaços sobre um radier, que é mais rápido, mais fácil, você não precisa de uma mão de obra tão especializada, e depois você entra com uma mão de obra especializada. Seja com parede de EPS, seja com qualquer outro tipo de fechamento mais industrializado. Então, você tem que ir para o industrializado para a gente conseguir
sair desse problema. Eu acho que é a industrialização que vai fazer sair. E nesse caso, a tecnologia não tem muito o que fazer também, né? No caso dessa parte inicial, né, de alvenaria, por exemplo, de fundação, a tecnologia ajuda, mas não resolve, né? Só por si. As fundações profundas hoje é tudo equipamento, ela é fácil e são técnicos. A questão é quando começa a chegar nos blocos, nos arrasamentos de bloco ali, aí você tem realmente que ter uma pessoa operando. Então, você falou de FEICOM, né? Você identificou novidades na FEICOM? Alguns materiais diferentes nós encontramos. Como o nosso mercado ainda, naquela época da FEICOM, ele estava muito mais voltado para o varejo, a gente não tem muito acesso de mudança, né? A gente não pode pegar o padrão do cliente e falar, agora eu não quero mais esse piso Munari, eu quero o piso XPTO. Mas a gente participou e olhou em função do mercado corporativo, que ele sim pede esse olhar mais de arquiteto, esse olhar mais de conceito. Então tínhamos bastante produtos diferenciados e o que me chamou muito a atenção foi essa parte de tecnologia do Sistema S, que mostra a obra, mostra a segurança dos trabalhos, foi bem interessante. Maquinários, você percebeu alguma mudança nisso, alguma evolução? Não uma mudança significativa, pelo menos nos que eu passei não teve. Porque hoje algumas coisas o pessoal fala já em construções com impressoras 3D, né? Eu ainda não consegui enxergar isso acontecendo, né? Porque qual o tamanho da impressora para você conseguir construir uma laje dessa? Sem dúvida. Né? Então, eu acredito que a impressora 3D ela vai funcionar quando você tem módulos, que você produz um módulo igual você produz os módulos habitacionais hoje que existem no mercado, num ambiente totalmente controlado, e aí você vai empilhando, você vai reproduzindo ele e transportando. Aí eu acredito que a impressora 3D ela vai ser extremamente potente e com o tempo ela vai ficar mais barata também, né? Porque você começa a ganhar escala. Mas não depende do tipo da construção. Quando a gente vai para a construção modular e repetitiva em escala, eu acredito que ela é muito positiva. Tradicional ainda. Não, eu acredito que se você pegar vamos dizer que nós vamos fazer lá um galpão, que você consegue fazer esse galpão de forma modular com espaços de 10 por 8 e você tem uma impressora que você faça 10 por 8 num galpão industrializado, fechado, e você consegue transportar todos esses módulos em escala como se fossem containers. Aí eu acredito que isso vai funcionar. O que eu não acredito que funciona é, eu vou fazer uma reforma de um espaço corporativo igual esse que nós estamos. Aqui não cabe. Não. Talvez vai caber um sofá, alguma peça, que vai ser mais uma arte do que uma entrega como obra mesmo. Ou algo de detalhe dentro da construção, talvez. Isso, Tá. Agora, existem diversas técnicas construtivas, igual eu estava falando do EPS. Hoje você tem casas de alto padrão sendo construídas. Então, eu ia te perguntar até sobre isso, porque tem algumas coisas, uma movimentação forte aqui no Brasil, né? Até com steel frame, né? Steel frame. Construção leve, né? Steel frame, EPS, ECF, essas metodologias, elas são industrializadas. Sim. Elas trazem ganho para a obra, né? Elas estão muito mais relacionadas a ganho de escala, de produção e de qualidade de entrega, do que a lógica, a velocidade mas ligado com a questão das pessoas, porque são técnicos que vão estar executando ali. Então, essa metodologia, ela é boa para quando você consegue, em casas residenciais, por exemplo, steel frame. Apesar que o McDonald's, recentemente, ele já construiu o primeiro McDonald's com steel frame e alguns projetos do Mac já estão saindo com steel frame. Mas é algo que está começando a entrar no mercado do varejo também. Mas na parte residencial, isso é muito forte, muito marcante, esse tipo de construção. Como nos Estados Unidos, né? Lá basicamente é isso. Nós que temos uma cultura diferente ainda, que está se moldando a cultura do brasileiro agora. A gente acompanha, percebe que é uma tendência, até tendência que eu digo assim, né, realmente em obras rápidas, né? O caso do McDonald's, se você for analisar, é perfeito, né? Porque steel frame, ele é rápido, tem que sair com o projeto. O McDonald's é um cliente que sai realmente com todos os projetos bem completos. Você já sai com o projeto bem definido. Você tem um prazo. O que muda é o prazo de canteiro, né? Nesse caso. Porque primeiro você compra aquele material, você produz aquele material e depois você leva. Então, quando você começa a obra mais acelerada. Você não começa a obra engatinhando, né? Você já começa a obra numa linha de produção mais acelerada. E você começa ela de forma limpa e você acaba entregando, às vezes, com ganho de prazo
e com certeza com ganho de qualidade nesse tipo de construção. Acho que o Madeiro também tem alguns projetos assim. Que Madeiro usa Madeira é muito container, né? Container, né? Madeiro eu vejo, eu acompanho, não é meu cliente, mas eu vejo que eles têm bastante container. Ele é simples, né? Porque o módulo vem pronto, né? O que você Sim, tem que fazer interno, é a parte de instalações ali. tudo. Você sobe elétrica, sobe água, esgoto, alguma coisa de acabamento, complemento. Então, realmente, ela é mais rápida também. Existem outros players, né? Principalmente quando é esses mercados de proximidade, né? Que o pessoal Sim. chama, eles usam muito container para fazer esse tipo de obra. Então, eles levam container. Então, basicamente, o que nós fazemos é a parte de radier, que é para sentar o container, e a parte de infra, né? Entrada de energia, se tiver água, saída, ar-condicionado. Para eles, esse tipo de obra dura 3 semanas. Ela é muito rápida. Porque eu vejo em alguns condomínios fechados, né? Você vê algumas lojinhas internas, né? Como banca, né? Ele tem Mercadinho. mercadinho, ele tem uma série de coisas ali e funciona 24 horas, sem funcionário, sem nada. Você chega lá, passa o cartão, leva e vai embora. Existem, se não me engano, 6 ou 7 players nesse mercado que usa esse modelo de container. Tem o Pão de Açúcar, o Carrefour, eles já usam o método mais tradicional de construção. Mas o forte mesmo desse mercado de mercado de proximidade, ele está no container. Ele realmente é prático. O custo do container ele é relativamente alto, né? Mas no final acredito que ele sai mais barato do que se você fizer uma construção tradicional. Só em drywall que não vai ser mais barato, mas de resto. Não, até porque eu já vi até algumas aí que são lavanderias, né? Tem bastante imposto, verdade. Posto de gasolina, você vê lavanderia, você vê vários. É container aquilo? É container. Lá em casa tem uma, acho que é container, perto, na zona norte, porque você tem esses estúdios agora, né? Então porque é a proximidade, o cara não tem onde... Isso é uma coisa que eu estava conversando outro dia com o dono de uma rede de postos de gasolina, né? A gente estava trocando figurinha, ele falou que nas redes de postos eles estão colocando agora containers com vários serviços. Tá. Loja de conveniência, lavanderia, co-work, uma série de coisas ali para atender. Porque assim, ele não atende só aqui em São Paulo, né? Ele tem postos de gasolina, é uma rede grande, né? Ele tem mais de 20 postos, então ele acaba atendendo interior e por aí interior também. Então você pega regiões, por exemplo, em Atibaia, né? Na rodovia ali, você não tem um co-work, você não tem uma lavanderia, mas existe uma demanda muito grande de caminhoneiros que acabam parando, né, para lavar roupa, até porque o caminhoneiro muitas vezes não viaja sozinho, ele viaja com um acompanhante, né? Então eles identificaram isso também como um nicho em alguns postos, né? Olha que interessante. Interessante. É uma boa visão de mercado isso aí. É uma boa visão de mercado. uma boa visão de mercado, E então a construção como um todo, né, em alvenaria assim, ela é muito cara, né? E não flexível, né? Ele está me explicando que essa parte de containers ou em steel frame, ela é muito mais ágil, mais rápida e você amplia e diminui com uma facilidade muito grande, né? Sempre quando a gente vai para o lado industrial, né, o steel frame, ou o que for, ele vai ganhar. Não estou falando em custo, né, mas em prazo, consequentemente, ele é muito melhor do que quando você faz um processo manual. Eu acho que até é uma questão de flexibilidade, né, porque se aquilo funciona muito bem, se não funciona, você desativa e... Eu acredito que isso está muito mais ligado com os arquitetos que vão projetar a nossa cidade, né, que vão projetar esses espaços. Sim, bem provável. Porque é eles que têm que ter essa visão e trazer isso para o mercado. Porque o empreendedor, ele vê aqui e ali, mas é o arquiteto que tem que levar. No entanto, que a gente tem esses mercados de proximidade, tem um monte que não usa ainda. Poxa, e é algo que é possível. E é rápido, é fácil. Então, acho que os arquitetos talvez tenham mais voz, né, nesse mercado. Muitas vezes, infelizmente, o arquiteto acaba não tendo. Né, só para quando é grandes corporações, mas para esse segmento menor, era importante ter. Porque quando você vai para a franquia o franqueado lá de lavar roupa, por exemplo, ele segue um padrão da franqueadora. Sim. Né? Mas o projeto é dele, né, na maioria das vezes. E é importante que eles tenham o conceito, que precisam de um arquiteto para fortalecer isso.
Eu acho que muitas vezes acaba o arquiteto sendo não participando. Eu acredito que não, até porque acho que talvez o arquiteto participe naquele momento da instalação daquilo, né? De criar um conceito para aquela franquia. Então, exatamente, é isso que precisa. Ter mais conceito. Mas aí acho que teria que unir várias franquias, né? Para que aquilo vire um modelo de negócio. Modelo de negócio. Alguma coisa, né? Porque você passa hoje até shoppings em rodovias, né? Você começa a ter outros serviços, né? Vários. E que, de uma certa forma, as pessoas acabam comprando aquilo, né? Consumindo, utilizando, né? Em alguns shoppings que você vê em rodovia, tem lugares que você para no final de semana que está movimentado que você não consegue entrar para comer um lanche. Verdade. Né? Então, para quem está habituado a viajar, quando volta nesses momentos de feriado, você vê, você chega no final de um feriado prolongado aí, né? Já cheguei a pegar voltando de Paraty para São Paulo 16 horas, né? Já fiz algo parecido. Paraty, a pé é mais rápido, É. né? Então, assim, mas você pega 16 horas para Inferno. de coisa. Né, outro dia também vi recente para voltar de Ubatuba 18 horas. Então, assim, então você fica acompanhando isso daí. Então você vê a infraestrutura que tem nos locais para atender essa população. Não tem. Então, foi nisso que, né, no caso desse cara que tem a rede de postos, né, de gasolina, ele tem vários, ele começou a identificar por quê. Ele falou, tudo bem, não é todo dia, mas assim, finais de semana acontece. A partir do momento que o cara parou a primeira vez que ele precisou daquilo, ele já sabe que ali ele tem, e numa outra oportunidade que ele está passando, Ele vai lembrar. Ele vai lembrar e vai parar e vai fazer aquilo, porque ele sabe que ali vai ser atendido, né? Então, acho que aí entre o arquiteto, né, para planejar isso, mudar o mindset, fazer a coisa, né? Tudo. Tem que unir o empreendedor e o arquiteto, né? Para sair. Até mesmo franquias, né? Porque franquias muitas vezes elas estão olhando o negócio dela, né? Não estão olhando como Para escalar isso dessa forma, né? Não está olhando a arquitetura. Não está olhando a arquitetura como um todo, né? De você chegar num local e tá bom, aqui vai ter isso, vai ter aquilo. Né? Você ter planejamento como equipamento urbano, né? É Da verdade. cidade. Né? Com outras palavras, é isso que eu quis dizer. Foi meu lado arquiteto falando. Legal. Léo, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço Pelo o convite. aceite aqui em participar com a gente. Obrigado. Fiquei bem contente, foi bacana a conversa. Ótimo Agradeço bate-papo. vocês, todo o pessoal que assiste aí. Foi bem legal. Obrigado, Daniel. Obrigado, Anaga. Obrigado, Guma. Né? E obrigado a Cavalete pelo patrocínio do programa. E vocês ainda que não acompanham a Trixon, por favor, sigam. Qual que é o Instagram da... Trixcom.engine. Então acompanhe ele. E quem ainda não segue o Office Connection, por favor, siga ali no nosso Instagram e no canal do YouTube. Obrigado, até o próximo programa.